Então, vamos lá agora resolver a prova para analista da Câmara dos Deputados, para o cargo aí de patrimônio. Então, vamos começar a nossa brincadeirinha. 15 questões de língua portuguesa, e essa prova foi bem mais tranquila do que a de consultor. Acho que a gente pode até imaginar isso, não é? Então, vamos lá, nossa próxima prova. Ele colocou o seguinte, deixa eu ajeitar bem aqui esse trem. Ó, um dos problemas mais sérios na correção linguística é o tema da conjugação verbal, FGV, C no FGV, com os verbos que ela inventa. Assinale a frase que apresenta um erro na conjugação. Então, ó, os turistas reouveram as malas perdidas. Beleza. Então, de reaver, reouveram. Perfeito. Nunca pressupomos que isso aconteceria. Parece que tá bonitinho? Parece, professora, parece que tá bonitinho. Então tá, bora continuar. A mulher se entreteve, tá certo. Requereram, juízes requereram, pretérito tá perfeito. Eles se desavieram por causa dela, de desavir, tá certo. Então, professora, eu nunca usei esse verbo na minha vida. Pois é, eu também não, mas a banca coloca, a gente vai ter de saber. Qual é a pegada aqui, gente? Olha só, ele falou que nunca pressupomos que isso aconteceria. Vamos colocar um outro verbo que a gente conhece? Eu falo, por exemplo, que eu nunca imaginei que isso aconteceria, tá vendo? Eu nunca imaginei. Quando eu nunca imaginei, eu nunca pensei, eu nunca sonhei. Quando eu coloco qualquer outro verbo, a gente percebe que a forma tem que ser uma forma de pretérito. Professora, mas o pressupomos não está no pretérito? Tá, não. O pressupomos está no presente. Então, a gente vai ter de colocar o pressupomos no pretérito, pressupor no pretérito, que é pressupusemos. Não é lindo, meu povo? Então, é letra B, aqui tem erro. Tudo bem? Não sei se você teria alguma dificuldade, mas conjugação verbal é um tema de vez em quando chato, e eu acho que quando a banca coloca esses verbos mais esquisitos, dá mais trabalho ainda, né? Pois é. Então vamos lá. Questão número 2. Ele colocou assim: assinale a afirmação adequada sobre os componentes e a estrutura desse pequeno texto. Vamos ler. No dia 15 de maio de 1796, o general Bonaparte fez sua entrada em Milão, à frente desse novo exército que vinha de ultrapassar a ponte de Lodi e de mostrar ao mundo que, após tantos séculos, César e Alexandre tinham um sucessor. Os milagres de bravura e de inteligência dos quais a Itália fora testemunha despertaram um povo adormecido. 8 dias antes da chegada dos franceses, os milaneses só viam neles uma quadrilha de bandidos. Então, olha só, ele colocou que no dia 15 de maio de 1976, o general Bonaparte fez sua entrada em Milão. Então, entrou em Milão. À frente desse novo exército que vinha de ultrapassar a ponte de Lodi e de mostrar ao mundo, após tantos séculos, César e Alexandre tinham um sucessor. Os milagres de bravura e de inteligência dos quais a Itália fora testemunha despertaram um povo adormecido, 8 dias antes da chegada dos franceses. Então, ali a França estava invadindo a Itália. Aí está falando que 8 dias antes da chegada dos franceses, os milaneses só viam neles uma quadrilha de bandidos. Vamos avaliar o que o abençoado quer. Assinale a afirmação adequada sobre os componentes e a estrutura desse pequeno texto. Ele falou que não há qualquer termo que se refira ao momento em que o narrador está escrevendo o texto. Eu sei, professor, eu sei que é no presente contando alguma coisa do passado, é claro. Mas qual é esse momento do presente? Não dá para dizer. O que ele colocou no comando é marque aquela afirmação adequada. Então, não há qualquer termo que se refira ao momento em que o narrador está escrevendo o texto. É verdade, eu sei que ele está contando algo do passado, mas eu não sei quando é que ele está escrevendo. A letra A é uma boa, mas vamos continuar. B. A indicação da data, 15 de maio de 1796, é reforçada por outros indicadores cronológicos do mesmo texto. No dia 15 de maio de 76, o general Bonaparte fez sua entrada em Milão à frente desse novo exército. Ia mostrar ao mundo que, após tantos séculos, César e Alexandre tinham um sucessor.
Os milagres de bravura e inteligência dos quais a Itália fora testemunha despertaram um povo adormecido. 8 dias antes de entrar ali. Mas 8 dias antes não é o mesmo tempo do dia 15 de maio, tudo bem? Então, a indicação de 15 é reforçada por outros indicadores? Não, não há outros indicadores que apontam exatamente para essa data. 8 dias antes é antes, não é nessa data. Letra C. A referência de que César e Alexandre tinham um sucessor é uma alusão pejorativa a Napoleão Bonaparte. Então, a referência de que César e Alexandre tinham um sucessor é uma alusão pejorativa, não tem nada de pejorativo. A expressão povo adormecido se refere aos franceses, que eram vistos pelos italianos como quadrilha de bandidos. Então, se refere à expressão povo adormecido. Não, o povo adormecido era exatamente esse povo da Itália, não era o pessoal de Milão. Então, não eram os franceses, eram os milaneses. Beleza? É engraçado, né? Ele colocou, cadê? É o milanês, né? Os milaneses. Letra E. O texto narrativo acima mostra uma contínua evolução cronológica, construída pelos tempos verbais. Então, ele falou que o texto narrativo mostra uma contínua evolução cronológica. Não, tá vendo o que ele colocou do 8 dias antes, que é aquela ideia do flashback? Então, não tem uma contínua, ele volta um pouco para depois seguir a narrativa. Então, realmente, letra A de amor. Joia? Então, vamos lá para a nossa próxima questão, questão número 3. Questão 3. Assinale a frase em que a preposição sublinhada tem valor gramatical. Essa aqui ninguém tem direito de errar. Se errar, não me diga e não diga para ninguém. Ou seja, é exigida por um termo anterior. Letra A. Você não é nada até ser odiado por todos. Odiado por todos. Aqui está falando que você é odiado. É uma voz passiva analítica por todos. Então, todos vão te odiar. Esse por todos aqui é um agente da passiva. Deixa em espera. Letra B. Esse inóbil baile de máscaras que se chama sociedade. Então, quando fala que é um baile de máscara, é o tipo de baile, é adjunto adnominal. E eu sei que não precisa, mas eu vou escrever. Quando fala gramatical, isso quer dizer que é aquela preposição que é relacional ou nocional. É a relacional, beleza? Essa relacional é a que vai iniciar o objeto indireto ou o complemento nominal. Se ele tivesse colocado a nocional você procuraria o adjunto adnominal, peraí, você procuraria o adjunto adnominal ou o adjunto adverbial, tudo bem? Mas ele quer isso aqui. Letra C. Não há nenhum grande homem para o seu criado de quarto. Então, criado de quarto, aí a gente tem o tipo de criado, não é? Então, criado de quarto é adjunto adnominal, não é a resposta. Quem vive bem com a pobreza é rico, é viver com alguém, com alguma coisa, nesse caso, né? É adjunto adverbial. Então, não é complemento de verbo. E letra E, um homem rico, na medida do número de coisas de que ele é capaz, desculpem, um homem é rico na medida do número de coisas de que ele é capaz de abrir mão. Então, aqui a gente tem o de abrir mão, está ligado a capaz. Capaz é um adjetivo. E quando eu tenho algo ligado a um adjetivo, é complemento nominal. E aqui eu acho que a gente nem teria dúvida, porque dá para colocar que é capaz disso. Temos uma OSS, oração subordinada substantiva, e o comando é de um nome, completiva nominal, resposta letra E. Muito tranquilinha, né? Nosso sonho. Questão número 4. As frases a seguir foram escritas sem qualquer sinal de pontuação. Assinale a frase que deveria incluir, preste atenção no comando, que deveria incluir 2 vírgulas obrigatoriamente. De tudo o que você diz em português, as pessoas duvidam. Aqui você até poderia colocar o em português, deixa eu pegar aqui a canetinha vermelha, o em português entre vírgulas, poderia, mas o comando foi aquele que deveria ter as 2 vírgulas. Letra B. Como dizia o esquartejador, vírgula, vamos por partes. Essa vírgula é obrigatória, mas é apenas uma, e ele quer 2.
Letra C. A imprensa mente, deturpa os fatos e agride o vernáculo. Mente, deturpa e agride. Está enumerando, é obrigatória, mas apenas uma. Letra D. O presidente reina por 4 anos na América e o jornalismo por todo sempre. Aqui poderia colocar essa vírgula, porque a gente tem uma coordenada aditiva com sujeitos diferentes. Presidente é o sujeito da primeira e jornalismo é o sujeito da segunda, tá? Então, poderia, essa vírgula não é obrigatória, ela é bom que coloque, porque ela colabora para a clareza, mas não é obrigatória. E letra E. Eu, quando tenho de enviar uma mensagem, não escrevo um livro. Cadê? Eu não escrevo um livro, vou ao correio. Então, eu vou aos correios. Tá vendo que essa daqui é uma ideia intercalada? Então, vírgula abriu e vírgula fechou. Letra E de é possível, meu povo, acertar tudinho nessa prova. Vai dizendo amém. 5. Todas as frases a seguir mostram formas verbais no futuro. Gente, preste atenção na maldade dessa questão. Preste atenção na maldade dessa questão. Essa questão pegou muita gente. Olha só o que ele colocou. Que todas as frases a seguir mostram formas verbais no futuro do pretérito. Ele já está me avisando que todas estão no futuro do pretérito. Pronto, voltou minha mesinha. Então, todas estão no futuro do pretérito. Ele não está perguntando qual que está no futuro, ele está me dizendo que todas estão. Aí depois ele coloca, assinale a frase que mostra o valor semântico desse tempo verbal de forma adequada. Ele já me disse que está no futuro do pretérito e agora ele quer o valor semântico desse verbo. Letra A. Tens a certeza de que, passadas as primeiras semanas, não lamentaria tamanho sacrifício? É indicação de certeza. Ó, de incerteza. Ô, professora, oxe, riscou demais ali, né? Ô, professora, aqui é de certeza ou de incerteza? Tá vendo que o comando é aquele que, o comentário que ele fez foi feito de maneira adequada, tá? Aí você fala, professora, realmente esse é o papel do futuro do pretérito, professora, é de incerteza. Mas ele já colocou ali no começo que eu tenho a certeza disso. Então não é uma incerteza, é uma certeza. Ele colocou esse futuro do pretérito, é isso a particular, mas ele está dando uma certeza. Tudo bem? Então não é a letra A. Letra B. Ele teria, talvez, uns 13 anos. Designação de ações posteriores à época em que se fala. Ele teria, talvez, é designação de ação posterior à época em que se fala? Não. Se é o futuro do pretérito, então não é posterior ao momento da fala. Letra C. Gostaríamos de ouvi-lo sobre o crime. Forma polida de presente. Professora, peraí, eu gostaria, não é futuro? Como que ele fala que é uma forma polida de presente? É, quando eu falo, por exemplo, assim, ó, eu gostaria que você fizesse todas as questões antes de assistir ao comentário. Vocês estão percebendo que eu estou colocando esse gostaria no futuro do pretérito apenas como educação, porque eu poderia ter falado direto. Assista primeiro, ou resolva a primeira questão, depois você vai assistir ao vídeo. Então, eu poderia ter falado já de maneira direta, colocando no presente. Resolva, assista, tá vendo? Mas eu falo, eu gostaria que isso é uma forma polida, uma forma educada de utilizar o verbo. Na verdade, a intenção é colocar o momento presente, eu só coloco nesse formato para ser um pouco mais cordial. Acompanhou o pensamento? Então, a letra C é a nossa resposta. Aqui ele falou, nosso amor morreu. Quem diria? Indicação de uma afirmação condicionada? Não, não, não. Não tem uma condição, uma vinculada à outra. Letra E. Era ela. Seria ela? Emprego de certas frases interrogativas e exclamativas para denotar surpresa ou indignação. Não, aqui não tem nada. Primeiro, não é exclamativa e nem tem indignação, nem surpresa. Essa questão foi maldosa, meu povo. Eu achei maldosa. 6. Assinale a afirmação correta sobre a estruturação e a composição desse fragmento. Ó, recepção para um assassino. Vamos lendo aqui, avaliando o que o abençoado colocou. O contador de uma empresa morre acidentalmente em um canteiro de obras, caindo num buraco. Então, o contador morre caindo no buraco. O inspetor interroga todas as testemunhas do drama. O chofé afirma ter visto seu patrão. Afirma ter visto seu patrão empurrar o infeliz para a fossa.
Então, o patrão, o chofé disse que o patrão empurrou o infeliz para a fossa. O diretor da empresa se defende da acusação. Quem é o diretor da empresa aqui nessa história? O patrão. Qual é a acusação? Deixa eu colocar aqui de outra cor, né? Qual é a acusação? A acusação é ter empurrado o infeliz para a fossa. Acusação de ter querido fazer mal a seu empregado. Qual é o empregado? Já vamos marcar logo aqui? O empregado é exatamente esse contador que morreu no canteiro. Tudo bem? Então, vamos lá. E o drama foi exatamente o fato de ele ter caído no buraco. Joia. Então, assinale a afirmação correta sobre a estruturação e a composição desse fragmento. Ele quer, vamos destacar aqui, eu sei que não precisa, porque você já deu atenção, mas vamos destacar, ele quer a correta. Temos. Alguns dos termos que fazem a retomada de termos anteriores mostram a intromissão do enunciador. Como assim? Ele está colocando um termo para retomar outro termo, mas tem uma intromissão dele, vai ter algum posicionamento dele com relação ao que foi dito. Professora, cadê essa intromissão? Primeiro, quando ele coloca o infeliz para retomar o contador, tá vendo? Eu acho que aí já dá para perceber que ele não falou o homem, o contador, ele colocou o infeliz. Então, tem uma intromissão dele? Tem. Quando ele fala o drama também, tá vendo? Que ele já está querendo colocar mais peso àquilo que está sendo narrado. O coitado é um infeliz, é um drama. Então, a letra A é uma ótima alternativa. Vamos continuar. Letra B. O termo sublinhado ao início do texto é explicitado nos períodos seguintes. Gente, aqui não tem nada de sublinhado, tem negrito, né? Que é recepção para um assassino. Então, não tem nada sublinhado. Mas esse termo, ele é explicitado nos períodos seguintes? Não, ele não fala qual é a recepção para o assassino. Não explicita nada. Letra C. Após o título dado ao texto, há 4 períodos. 2 desses períodos retomam termos anteriores. Ó, primeiro período, segundo período, terceiro período. O drama recupera cair no buraco. O infeliz recupera o contador. O diretor recupera o patrão e a acusação é ter empurrado. Então, na verdade, não são 2, são 3 retomadas. 3 períodos é que não 2. Letra D. O texto se enquadra entre os textos publicitários. Nada a ver com nada a ver. Não vou nem continuar. Não vamos dar ibope para doido, não. A informação sobre a profissão da vítima tem implicações diretas com o enredo? Pois isso por isso foi identificada? Não, não tem uma implicação direta até nesse trecho, não. Ele só falou que o contador foi jogado ali. Agora, por que ele foi jogado? A gente não sabe. Não tem como falar que existe uma implicação direta. Então, nossa resposta, letra A, de amor. Beleza? Muito bem, muito bem. 7. Leia o fragmento a seguir, retirado de um dicionário de curiosidades. Gente, é a terceira vez que esse texto é cobrado em provas super recentes. A gente já resolveu 2 provas com esse texto. Olha que coisa medonha. Acho que o examinador está fazendo tanta prova que ele está ficando sem criatividade. Eu acho. Ou a gente que está treinando muito, não é? Graças a Deus. Então, vamos lá. Já a gente já sabe até de cor esse texto, pelo menos eu. Já é a terceira prova que eu resolvo com o mesmo texto. Claro que fazendo pergunta diferente, mas o texto é o mesmo. Então, ó, assinale o termo sintático sublinhado no fragmento acima que desempenha a função de complemento nominal. Então, ó, nosso sonho, ele falar de maneira clara o que ele quer. O Rio de Janeiro de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros. Então, aqui, cidade abastecida de todos os gêneros. A cidade que é abastecida por todos os gêneros, não é? Então, todos os gêneros abastecem. Então, aqui eu teria abastecida de todos. É por todos os gêneros. Isso aqui estaria muito mais com o papel de agente da passiva. Está vinculado a verbo, né, pessoal? Então, não poderia ser complemento. O peixe como principal elemento de abastecimento. É o tipo de elemento. Não tem como colocar com valor de complemento nominal. Não dá nem para transformar elemento em verbo. Então, é o tipo de elemento. Aí depois, estava situado nas imediações do mercado. Então, nas mediações dele. Então, esse mercado teria essas imediações. Também é adjunto. O aparecimento do primeiro empório. Esse daqui daria para ficar reflexivo. Tanto em aparecimento do empório quanto abastecimento da cidade. Tá vendo? Só que com aquela estratégia,
de transformarmos o nome em verbo. Aparecimento vai dar aparecer, não é isso? Aí vai ficar, o empório é que aparece. Tá vendo que não teria função de complemento do verbo? Então não é complemento do nome. Então ele é que apareceu, é uma função ativa. Então aqui também está como adjunto adnominal. E abastecimento da cidade é igual a abastecer a cidade. Tudo bem? Abastecer a cidade. Ou seja, completaria o verbo cognato, logo, completa o nome. Essa é a nossa resposta. Letra E. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos. 8. Em todas as frases a seguir, foram empregados pronomes possessivos sublinhados. Assinale a frase em que o fato de esse... Cadê? Em que, de fato, esse pronome indica posse. Gente, FGV também costuma fazer isso aqui, não é com tanta frequência, mas agora caiu na prova de consultor, na parte específica, e caiu agora. Então, quando ele coloca que realmente indica posse, é você ter aquela ideia de que você teria propriedade daquilo. Quando eu falo meu braço, é meu braço, não tenho a propriedade dele, não é essa a ideia. Agora, quando eu falo, por exemplo, meu celular, eu tenho a propriedade do celular. Realmente eu tenho propriedade dele. Tudo bem? Então, é com esse sentido que o examinador quer. Porque você fala, professora, que coisa doida. Para mim, todo pronome possessivo indica posse. Mas essa ideia de posse, de ser dono, de ser realmente proprietário daquilo. Beleza? Então, vamos lá. Um marido demasiadamente apaixonado está enganando sua mulher. Ele não tem propriedade da mulher. Então, não é indicando realmente uma ideia de posse. Então, a mulher não é propriedade dele, se bem que muitos homens acham que sim, não é? Mas a ideia não é essa, então não é essa alternativa. Quando eu for morar sozinho, eu vou levar a minha mãe. Eu não tenho a propriedade da minha mãe, também não é isso. É com trivialidades e quando está desprevenido que um homem melhor revela o seu caráter. Ele tem propriedade, o caráter é dele, ok. Pronome possessivo, ok. Mas não é que ele tenha propriedade. Não é isso. De todas as minhas propriedades, todas as minhas casas, os meus carros, o meu celular, a minha cama. Eu tenho propriedade da cama, eu tenho propriedade do celular, eu tenho propriedade do carro. Então, realmente, é a letra D que indica essa ideia de propriedade. Beleza? Questão número 9. As frases a seguir mostram ações sem seus agentes correspondentes identificados. Assinale a única frase que tem a estratégia dessa marca corretamente identificada. Então, em qual a estratégia dessa marca foi corretamente identificada? Neva bastante no sul. Verbo transitivo na forma impessoal? É impessoal, só que não é transitivo. Então, ele está falando que neva no sul. Pronto, não é transitivo. Neva, acabou o ponto final. É intransitivo. B. Este ano, editou-se um grande número de livros. Aqui a gente não tem sujeito indeterminado. Temos aqui o elemento de altíssima periculosidade, que é o C. Editou-se um grande número de livros foi editado. Construção com sujeito indeterminado, não. Um grande número de livros é o sujeito, tudo bem? Então, não é indeterminado. Letra D. Está mais ou menos certo que o homem tal não é nosso ancestral. Aí ele está colocando o verbo ser com construções clássicas. Como assim, verbo ser com construções clássicas? Então, eu pulei uma, né? Desculpem, eu pulei a B. Ocorreu um acidente na esquina da rua. Um acidente, volta logo para B. Nós vamos ter um acidente ocorreu. Ocorreu é intransitivo? É intransitivo. O sujeito é posposto? É posposto. Eu realmente não sei quem é o agente, porque aquilo aconteceu. Pronto, é um acontecimento. Tudo bem? É um acontecimento. Mas vamos continuar. Está mais ou menos certo que o homem não é nosso ancestral? Não. Verbo sem construção clássica, isso aqui não tem nada a ver, não consigo nem justificar essa doideira. Letra E. Destruíram vários ônibus na cidade. Sujeito indeterminado com o verbo na terceira pessoa do plural. Pessoal, terceira pessoa do plural, sem referente, como é o caso dessa estrutura, o sujeito de fato é indeterminado. Se o sujeito de fato é indeterminado, então eu não sei quem é o agente. Não sei quem é o agente. Tudo bem? Isso quer dizer, então, que a letra E
ela é muito, muito, muito adequada. Mas o abençoado colocou a letra B como resposta. Sem sombra de dúvidas, esta é uma questão que dá recurso e o examinador não tem como negar. Nas duas alternativas, eu tenho essa ideia de que realmente eu não sei. Um acidente aconteceu. Aconteceu, acabou o ponto final. Destruíram quem? Eu não sei. Eu sei que tem alguém que fez aquilo, mas eu não sei o que aconteceu. Se ele tivesse colocado no comando aquele que é um acontecimento e não uma ação, tudo bem, iríamos para B. Mas ele falou que não tem o agente o seu agente correspondente identificado. Então ele só quer saber qual que não tem o agente ali. E na letra E realmente não tem. Se o comando fosse outro, ok. Se ele falasse aquele que indica um acontecimento e não uma ação, a letra B ficaria perfeita. Mas não foi o que ele colocou no comando. Beleza? Então, vamos aí continuar. Questão número 10. O gabarito foi esse, mas aqui, recurso, tá? Recurso, recurso, recurso. 10. As opções a seguir apresentam palavras formadas com o auxílio do sufixo ada. Assinale a opção em que esse sufixo, em uma das palavras formadas, mostra um valor semântico diferente, tá? Acho que aqui, lendo o pacotão, dá para resolver. Rapaziada é um agrupamento de rapazes. Garotada, agrupou os garotos. Gurizada, agrupamento de guris. Meninada, agrupou as meninas. Marujada, agrupou os marujos. Mulherada, agrupou as mulheres. Livrarada, agrupou os livros. Traquinada, agrupou os traquinas? Não, aqui não. Então, esse aqui é diferente, beleza? Sujeirada, juntou a sujeira. Papelada, juntou os papéis. Então, a única que realmente é diferente é a letra D de Deus, de dá para gabaritar. Olele, olalá. 11. Assinale a frase em que a conjunção E tem valor adversativo. De tigre faminto e mulher apaixonada, não há quem escape. Aqui eu só estou adicionando, o E realmente é aditivo. Se eu te digo, meu povo, que eu não estudei e passei, meu sonho, meu povo, é que isso se profetize na minha vida e na sua também, mas eu sei que você estudou. Então, quando eu falo que eu não estudei e passei, observe que aí eu tenho o E, que é aditivo, só que está empregado como adversativo, tudo bem? Então, é o que ele quer aqui. Se eu te digo que eu tenho uma cadela que é bela, mas é lerda, o mais é adversativo. Só que eu estou incluindo características, perfeito? É o que ele quer. Aí vamos avaliar então. Então, de tigre faminto e mulher apaixonada, não há quem escape. É realmente aditivo, beleza? Morremos em um instante e tememos a morte por muitos anos. Olha que aí a gente tem uma boa opção. Eu morro em um instante, mas eu fico com medo da morte por muitos anos. Essa é uma boa opção. Vamos ver se teríamos dúvida. Deus criou o mundo em 6 dias e no domingo descansou. É uma quebra de expectativa criar o mundo em 6 dias e no outro descansar? Não. Isso é uma consequência lógica. Se ele fica 6 dias trabalhando, uma consequência lógica seria descansar. Isso seria um fluxo lógico. Não tem ideia opositiva, não tem quebra de expectativa. Quando falar adversativo, pense numa quebra de expectativa. Você imagina que algo aconteceria, mas acontece algo diferente. Tudo bem? Letra C. Deus criou o mundo em 6 dias. Já li essa, não é? Letra D. Os homens são criaturas com 2 pernas e 8 mãos. Aditivo. 8 mãos. Homens são todos parecidos, exceto aquele em que você encontrou e é diferente. Encontrou, mas é diferente? Não. Aqui realmente a gente tem uma quebra aí de expectativa, é letra B. Eu morro em um instante, mas fico a vida todinha com medo da morte. 12. Avalie se as frases a seguir mostram um erro. Devem haver muitos candidatos. Veja que aqui o devem haver é uma locução verbal. Quem manda é o verbo haver, e o verbo haver é impessoal. Se é impessoal, a locução tem de ficar no singular. Por quê? Porque não tem sujeito. Então, deve haver muitos candidatos. Tudo bem? 2. Existe muitos alunos? Não, muitos alunos existem. Esse verbo já tem sujeito e muitos alunos existem. A alguns pais custam dar esse conselho. Dar esse conselho é que custa aos pais. Dar esse conselho, aqui nós temos um sujeito oracional.
Tudo bem? Então, é um sujeito oracional. Sempre que o sujeito for oracional, o verbo da principal deve ficar no singular. Então, só todas estão erradas. Letra A de amor. Muito bem, muito bem. Essa prova foi bem mais tranquila, meia hora para resolvê-la, tá vendo? Todos os fragmentos textuais a seguir são do tipo argumentativo. Ele não está te perguntando, ele já está te dizendo. Assinar é a opção em que o texto se apoia na construção de um estereótipo. Os homens solitários estão sempre em má companhia. É um estereótipo, é uma imagem, uma imagem já pré-determinada? Já é uma opinião, um juízo de valor que você já antecipadamente tem com relação àquilo? Não. Não é o estereótipo aqui. Os cariocas vão mais ao Maracanã do que ao teatro. O estereótipo é uma característica dos cariocas. Ele só está informando que eles vão mais ao estádio do que ao teatro. É uma constatação. Então, não é um estereótipo. Quando toda vez que você pensa em carioca, você automaticamente já visualiza o carioca no estádio? Não é bem assim. C. Os livros históricos marcam somente a verdade do autor, mas não dos fatos. Também não. Os artistas mais aclamados pelo público nem sempre merecem a glória de uma estátua. Também não tem estereótipo nenhum. Letra E. Como os italianos falam com as mãos, saia do lado deles quando estiverem discursando. Então, aqui, tá vendo que ele já está colocando como algo, ele está generalizando e colocando que aquela seria uma característica comum dos italianos. Tá perto de um italiano? Sai de perto, porque ele vai falar o tempo todo gesticulando. Então, essa é a nossa resposta. Tranquila. 14. Sobre a estruturação e a composição desse texto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O correio eletrônico. Podemos enviar mensagens em alguns segundos ao outro extremo da Terra pelo preço de uma comunicação local. O correio eletrônico é o serviço mais utilizado da internet. Todo internauta digno desse nome dispõe de um endereço eletrônico. Ele aparece nos cartões de visita com a mesma importância do endereço real e do número de telefone. O endereço eletrônico se apresenta em geral sob a forma nome@domínio.país. O nome pode ser abreviado sob a forma de um código ou de um número. O domínio é o organismo ao qual está ligado o usuário ou o nome de seu fornecedor de acesso. O país está em forma abreviada. Os endereços eletrônicos são escritos sem espaços ou acentos. Sobre a estruturação e a composição desse pequeno texto, assinale a alternativa correta. Os textos explicativos como este focalizam prioritariamente os referentes de que tratam. Então, isso é verdade, não é? Realmente é um texto explicativo, está detalhando o e-mail, e aí realmente vai focalizar prioritariamente aquele referente, mas com frequência tem intromissão? Não. Se tivesse aí, seria até novidade, porque não é muito a natureza do texto explicativo. Letra B. A forma podemos, no início do texto, indica um agente definido, ou seja, qualquer pessoa capaz de efetuar manipulações descritas. O agente definido, não, nós, um grupo, mas não necessariamente definido. Mesmo que você entenda, até um sujeito elíptico, somos nós, não é um sujeito indeterminado, mas qualquer pessoa capaz de efetuar manipulações descritas, acho que aqui ele viajou na maionese, hein? Letra C. As formas verbais na passiva com auxiliar, o nome pode ser abreviado, permite que o agente seja omitido. É verdade. Veja que ele coloca, por exemplo, quer ver? Vamos pegar aqui alguma parte. Cadê o correio? É o serviço mais utilizado. Todo internauta digno desse nome dispõe de um endereço eletrônico, ele aparece nos cartões com a mesma importância. O nome pode ser abreviado. Tá vendo? Ó, o nome pode ser abreviado. O nome é abreviado, mas ele não coloca por quem. Depois ele coloca: o domínio é o organismo atual ao qual está ligado, o usuário está ligado a alguma coisa. Não, mas aí nem é, né? O acesso está em forma abreviada. Pronto, aqui, ó. Os endereços são escritos, mas ele não fala quem. Então, a gente tem realmente passiva com auxiliar, em que o ser, em que a gente tem o verbo auxiliar mais o verbo principal, o verbo ser mais o principal do particípio. E, gente, tá vendo que eu já tô cansada, né? Ele já colocou aqui o nome, pode ser abreviado. Eu tô voltando no texto para procurar onde é que tem. Professora, voltei.
Permite que o agente seja omitido? Sim, eu poderia falar, como já repeti várias vezes, o aluno quebrou a janela foi quebrada pelo aluno. Aí eu coloquei o agente, mas eu apenas poderia ter falado que quebrou-se a janela ou a janela foi quebrada. Quebrou-se a janela, quem quebrou? Não sei. A janela foi quebrada, quem quebrou? Não sei. Então, na sintética, já não tenho agente da passiva. E na analítica, eu posso ou não colocar. Beleza? Então, pronto, vamos caminhar. Então, a letra C é a nossa resposta. A data da produção do texto foi fornecida para mostrar que se trata de informação bastante atualizada? Não, não tem nada a ver. Ali ele colocou até, que data? 1996. Super atualizado, meu povo, pouco tempo. E letra E, as referências no texto fazem crer que ele foi produzido para adolescentes, em função do nível do tratamento do tema? Tem nada a ver, que também é extrapolar absurdamente. Beleza? Temos mais uma? Temos. Nossa saideira. Aí ele colocou o seguinte: nesse texto, só não deve ser considerado modalizador. Qual alternativa? O modalizador é ter alguma marca do falante. Você vai ler e vai perceber que eu me posiciono naquele texto de alguma forma, tá? Essa é a ideia do modalizador. É algo isento? Ou por meio de alguns termos, de algumas palavras, advérbios, adjetivos, alguns verbos, eu percebo alguma interferência aí de quem escreve. É o que ele está avaliando aqui, quer saber aquele que não é um modalizador. O que não é modalizador me informaria uma informação objetiva. Tudo bem? Então, ó, ele colocou, vou pegar logo o período, tá? Os sinistros da Amazônia, assim como outros menos importantes, são talvez, veja que o talvez tem uma marca, não tem talvez de origem criminosa. Então, o talvez indica uma probabilidade, ó. Ele falou que nesse texto só não deve ser considerado um modalizador qual termo. Então, o talvez é um modalizador? É. Quando ele coloca, mas os incêndios no Pantanal, ele não está colocando de maneira categórica, ele está falando que parece alguma coisa. Se parece, é ele se colocando? Sim. Então, é um modalizador que está levantando uma possibilidade aqui do ser. Criminosa, indica uma opinião subjetiva? Veja só. Ele colocou que os sinistros da Amazônia, assim como outros menos importantes, são de natureza de origem criminosa. Peraí, isso é subjetivo? Não. Então, isso aqui é objetivo, beleza? Então, essa é a resposta. Então, isso aí não é um modalizador, isso realmente é uma informação objetiva. Se fosse subjetiva, seria um modalizador, não é? Sem dúvida alguma. Indica uma certeza? Sim, se eu não tenho dúvida, então tenho certeza, é a minha opinião. E o francamente é de maneira franca. Então, indica uma certeza. Ó, ninguém questiona. Eu estou dando certeza disso aqui. Quando eu coloco dessa forma, dando certeza, é porque eu estou me posicionando. Perfeito? Então, pronto. Zeramos aí a nossa missão. Fechamos a resolução agora da prova de analista. Prova bacana, mas infinitamente mais tranquila do que a de consultor. Então, desejo boa prova para todos vocês, que Deus abençoe e proteja. Leiam com cuidado, cuidado com o tempo, administrem o tempo, porque é muito arrochado. E eu sei que o melhor da vida é dar conselho. O difícil é fazer. Na hora do vamos ver, a gente vê que o negócio realmente fica complicado, o tempo é rápido, o tempo passa muito rápido, você percebe que não dá para raciocinar da forma que você naturalmente raciocinaria, e às vezes até erra algo que você domina, não é? Não tem como. Então, a ideia é, tenta se concentrar, ser o mais objetivo possível, mas, e assim, e ter consciência de que a prova vai ser difícil para todo mundo. Que Deus abençoe e proteja, que esse seja o momento do sim de Deus na sua vida. Um beijo, tchau, tchau.